Pontos interligados sobre o mapa do Brasil. O mapa se converte em formas geométricas. Formação de professores em rede, institutos federais. Reflexões sobre o uso de tecnologias educacionais. Professor Dr. Raimundo Carlos Machado Ferreira Filho, coordenador de produção de tecnologias educacionais e docente permanente do PPG em Ciências e Tecnologias na Educação. Há 10 mil anos antes de Cristo, em torno de 12 mil anos atrás, o professor fala de sua mesa de trabalho. Nós tivemos uma grande revolução da civilização. O homem, neste período citado anteriormente, era nômade, extrativista e caçador. Há 12 mil anos atrás, ou 10 mil anos antes de Cristo, o homem se estabelece e começa a viver em grupo. No momento em que ele descobre que ele pode plantar e colher o seu alimento. Essa grande revolução da civilização se chama a Revolução da Agricultura. Nesse momento, o homem passa a ser sedentário. Não o sedentarismo que nós entendemos hoje, mas ele deixa de ser nômade e se estabelece em um local e vive em grupo. No momento em que ele se estabelece num local, começam a surgir problemas do cotidiano, de uma vida em grupo, e com isso ele precisa criar ferramentas e instrumentos para resolver os problemas que ocorreram pelo fato de ele se estabelecer em um local e começar a plantar. Logo, ele precisa de moradia. Antes ele morava nas cavernas, agora ele vai construir uma habitação. Antes ele caçava e colhia, agora ele planta e colhe o seu alimento. Ele precisa de vestimentas e para isso ele começou a construir as tecnologias necessárias para executar estas atividades naquele período. Em torno de 1700 surge uma outra grande revolução da civilização, a Revolução Industrial. Neste período, também de uma revolução com grandes transformações, surgem novas tecnologias. É nesse período que o homem domina a usinagem de ferro. E a partir daí se tornou possível construir o motor a vapor. É nesse período que se descobre novos produtos químicos. E todos os produtos que eram feitos de forma artesanal, a partir de máquinas-ferramenta, passam a ser produzidos em escala industrial. Entre a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial, existe o surgimento de uma tecnologia educacional que nós utilizamos até hoje. Em 1450, alguns séculos antes da Revolução Industrial, surge a prensa de Gutenberg. Neste período, os livros, que eram antes manuscritos, com provavelmente um volume de uma obra, passam a ser reproduzidos em escala. Com isso, se permite a democratização do conhecimento e a comunicação em massa. No século XIX, a partir de 1800, surgem vários inventos relacionados à comunicação. O telégrafo é de 1835. O telefone, de 1876, o rádio de 1893 e a televisão de 1925. Então percebam que as transformações passam a ocorrer em períodos de tempo cada vez menores. Nessa sequência, surge o primeiro computador em 1945, a internet em 1970 e a web em 1989. Cabe uma reflexão agora sobre o que é tecnologia. Citando os grandes marcos históricos e as grandes revoluções e transformações pelas quais passou a humanidade, a pergunta é: o que é tecnologia? Então, pois bem, o que é tecnologia? Tecnologia, se formos consultar em um dicionário, vamos encontrar, é todo método, técnica, processo, metodologia aplicada a um domínio do conhecimento. Partindo desse pressuposto, faço
outra pergunta. O que é tecnologia educacional? Partindo do conceito de tecnologia educacional é toda a técnica, processo, método, metodologia aplicados ao domínio do ensino ou educação. Logo, no meu entendimento, tecnologia educacional é qualquer coisa que seja utilizada com o propósito de facilitar o entendimento ou a comunicação entre professor e aluno. Contudo, a tecnologia por si só, ela não resolve os problemas relacionados à atividade profissional do professor. O que vai fazer a diferença é a estratégia que o professor vai lançar mão com o propósito de ser utilizado em uma determinada condição de contorno. Pessoal, para exemplificar o que eu falei sobre tecnologias e tecnologias educacionais, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu pergunto, quantas gotas de água cabem em cima da moeda antes que a água comece a escorrer? Pensem aí. Vamos lá. 1, 2, 3. A água cai 4, do conta-gotas 5, sobre a moeda. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O volume de água sobre a moeda aumenta gradativamente. 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 8, 49, 50, 51, 52, 53. A água escorre pela mesa. Qual o propósito dessa brincadeira? Com esta simples brincadeira, podemos falar de uma forma superficial sobre o conceito de tensão superficial da água. As forças de atração das moléculas de água fazem com que se forme o domo. No momento em que cada gota aumenta a massa de água, em algum momento a força-peso ultrapassa a força de atração das moléculas. E nesse momento a água escorre de cima da moeda. É uma explicação grosseira e superficial do que é a tensão superficial da água. Mas com qual propósito? Para mostrar para vocês que as tecnologias educacionais, neste caso, foram a moeda, um frasco conta-gotas e a água. Logo, alunos do curso de formação pedagógica e de licenciatura em pedagogia à distância, reflitam sobre isso, sobre as estratégias pedagógicas relacionadas às tecnologias que vocês vão ter à disposição nas suas práticas profissionais. E lembrem, as tecnologias, elas não são só as digitais. Eu acho que por hoje era isto. Um grande abraço e até mais.